Graça e paz, irmãos da Confederação de Homens da Igreja Metodista no Brasil. Eu me sinto alegre e feliz em poder participar dessa live. Eu estou aqui com o meu câmera, que é o meu genro, está me auxiliando aqui, é o Paulo, presidente da Sociedade de Homens, aqui em Duque de Caxias. Ele vai orar conosco nesse instante. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, Senhor, em que, de alguma forma, mesmo em meio a tantas dificuldades, podemos, Senhor, nos comunicar com irmãos de lugares distantes e até próximos. Senhor, muito obrigado. Eu sei que Tu tens uma palavra para os nossos corações na manhã deste dia, Senhor Deus, já se aproximando da tarde. Peço que uses o Teu servo, Senhor Deus, como sempre usaste. Que ele tenha palavras, Senhor Deus, que cheguem aos nossos corações, dirigidas e orientadas por Ti. Uma vez mais, ó Pai, eu te agradeço por esta oportunidade de, como homens, Senhor Deus, falarmos para outros homens também, para chegarmos, Senhor Deus, aos corações e às mentes deles. Então, Senhor, inspira o Teu servo, orienta e dirige. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu cumprimento a todos, principalmente o nosso presidente, o irmão Marcos, e toda a sua mesa diretora, juntamente com o Nozan, Flávio, Eliezer, o Clésio, o decano Narciso lá em Londrina. Eu cumprimento também o irmão Abdenego, amigo e companheiro de muitos anos, de muitas caminhadas, e declaro mais uma vez a minha alegria em poder participar com os irmãos desse momento que é tão rico para cada um de nós. Eu quero me identificar, quero dizer quem eu sou. Eu sou Celso Teixeira, casado com Sônia Batista Teixeira. Nós temos 4 filhas, 3 netos, 2 genros. Eu sou membro da Igreja Metodista Central em Duque de Caxias. Hoje eu exerço a função de professor da classe de adultos, a classe Filipos, e também sou coordenador de uma célula de discipulado chamado Célula Wesley. Eu exerci na presidência da Federação de Homens da Primeira Região por vários anos e foi um período muito abençoado em que nós tivemos a participação e a colaboração de pastores, de irmãos, enfim, foi um período muito rico para nós. Eu sou diácono juntamente com o nosso presidente, o irmão Marcos, portanto nós participamos e pertencemos a ordem diaconal da Igreja Metodista. E na Confederação, hoje, eu pertenço ao Conselho Fiscal. Amados, eu escolhi para a nossa reflexão nessa manhã uma porção muito simples, que é bastante conhecida dos irmãos. Até ontem, eu falaria sobre o Salmo 91:7, quando fala de fé, quando nos evoca a fé. Hoje, até ontem eu falava então sobre essa porção, e de ontem para cá eu mudei e vou refletir com os irmãos sobre os Salmos 116, versículo 12, que é bastante conhecido de cada um de nós. Nesse versículo 12 do Salmo 116, é um dos salmos de Davi. E eu quero falar um pouquinho sobre Davi. Quem era Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Tivemos uma reflexão aí com o bispo Roberto aí na reunião da Confederação e ficou muito marcado para nós quando o bispo Roberto afirmou que Davi não foi sempre um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha seus altos e baixos, mas tinha uma característica muito boa, muito positiva. Era um homem que, nos seus altos e baixos, ele se quebrantava diante de Deus. E por que ele se quebrantava diante de Deus? É uma virtude que cada um de nós temos que ter, nos quebrantar diante do Senhor. Porque ele se quebrantava, então, diante de Deus, o Senhor o chamou para ser um homem segundo o seu coração. Os irmãos podem conferir em Atos 13, 22. Portanto, então, vamos caminhar um pouco nesse capítulo 116 de Salmos. Eu quero falar inicialmente sobre 2 características
E uma delas é muito forte, tem que ser muito forte para cada um de nós. A súplica e a gratidão. Nós suplicamos, nós pedimos, nós somos muito pedintes, mas nem sempre nós exercemos a outra característica que é a gratidão. A gratidão tem que ser uma constante, amados, em nossas vidas. Assim como aconteceu com Davi, quando disse no versículo 12, que darei eu ao Senhor para todos os benefícios para comigo. Vamos caminhar, portanto, nesse capítulo 116. No versículo 1, os irmãos podem perceber, se estiverem com suas Bíblias ou depois, acompanhem, que Davi faz uma declaração de amor ao Senhor quando ele diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Então nós vemos aí uma declaração de amor e vemos também uma interação. No versículo 2, ele diz: porque se inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Nós vemos aí cuidado e atenção para toda a sua vida. É uma declaração de voz de Davi. No versículo 3, laços de morte me cercaram, a angústia de inferno se apoderaram de mim, caí em tristeza e tribulação. Amados irmãos, lá no capítulo 2, versículo 2 e 3 de Jonas também passou por esse momento de angústia e tribulação, quando se encontrava lá no ventre de um grande peixe, né? O Senhor o lançou lá naquele profundo do coração dos mares. Então ele se encontrou nessa situação de angústia, de dor, e situação essa que pode acontecer conosco hoje. Se nós analisarmos os nossos dias hoje de pandemia, de situações de dificuldade, quantas pessoas estão ainda com lucidez, se encontram nessa situação de angústia, mas o Senhor está pronto para ouvir essas pessoas quando elas clamam, assim como aconteceu com Jonas lá no ventre daquele peixe. Ele orou ao Senhor, ele intercedeu ao Senhor e o Senhor o livrou daquele estado onde ele se encontrava. O versículo 4, então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Novamente faço referência ao socorro que Deus deu a Jonas lá no ventre daquele peixe. No versículo 5, nós vamos ver o reconhecimento. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Amados, quando nós usamos a palavra misericórdia, nós temos que entender que essa palavra misericórdia é uma palavra composta de um prefixo que se chama necessidade e de um sufixo que é coração. Misericórdia, necessidades no coração. Isso aconteceu com Davi também. No versículo 6, nós vamos ver que Davi cita aqui livramento. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Quantas das vezes, de repente, algum desses irmãos que estão nos acompanhando nessa live, achava-se também nessa situação de livramento. E o Senhor está sempre pronto a nos livrar, a nos tirar daqueles momentos mais difíceis que às vezes nós até duvidaríamos. Mas quando nós fazemos um exercício de fé, nós vemos que o Senhor está pronto para nos livrar. O versículo 7, Davi declara aqui uma tranquilidade, quando ele fala: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. O Senhor está sempre generoso para com as nossas almas. Ele nos atende, Ele nos socorre, Ele está sempre pronto. Às vezes nós esquecemos desses detalhes interessantes, mas o Senhor está sempre pronto a trazer isso às nossas vidas. O versículo 8, amados, nós vamos perceber que há 3 livramentos nesse versículo. Acompanhe. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos e da queda dos meus pés. Esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja o Senhor, porque nós podemos glorificar que o Senhor é aquele que tem nos livrado, apesar e a despeito de tudo que tem acontecido. O versículo 9, vamos ver que há uma assunção de votos quando Davi declara:
andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu vou convidar os irmãos a ir lá no capítulo 17 de Gênesis, quando o Senhor declara a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Amados, nós somos convidados, chamados, designados a sermos perfeitos na presença do Senhor. E se os irmãos prosseguindo nessa leitura do capítulo 17 de Gênesis, vão ver que há 13 referências à aliança que Deus faz com Abraão. Por que Abraão foi obediente ao Senhor? Nesse mesmo capítulo vai dizer que Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Então, quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, à sua designação, às suas ordens, Ele muda o nosso nome, como mudou o nome de Abrão para Abraão. O versículo 10 é uma assunção um contraste de quem está aflito, mas declara que crê. Diz o versículo: eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Quem não sofre aflição? Quem não sofre aflição? Se os irmãos forem lá em 2 Timóteo 4:5, depois que Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, lá no capítulo 4, versículo 5, Paulo fala para Timóteo no momento de aflição: Timóteo, você sobra em todas as coisas, sofre as aflições, faz o trabalho de evangelista. Amado, o Senhor nos chama os homens da igreja para o evangelismo. E a exemplo de Timóteo, nós somos desafiados a fazer o trabalho do evangelista. Caminho para o versículo 11. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Amados, nos dias que nós estamos atravessando, nós estamos visto aí no âmbito político muita precipitação, muita falação que não deve ser colocada, não só no âmbito político, mas até no âmbito espiritual. Às vezes nós ouvimos declarações de precipitação, de perturbação, que não soma, não enriquece, principalmente as pessoas que não têm a base cristã como nós temos. Então, amados, é importante, é interessante nós termos essa atenção para não falar quando estivermos perturbados ou precipitados, a exemplo do que disse Davi, e que todo homem é mentiroso. Vamos para o versículo 12. Versículo 12 é o versículo base dessa nossa reflexão, não vou demorar muito mais, mas é quando Davi faz uma autorreflexão, faz um autorreconhecimento e pergunta: que darei eu ao Senhor para todos os benefícios para comigo? Amados, é um dever seu, é um dever meu, todos os dias perguntar: que darei eu ao Senhor? Se você, quando eu falo você, eu estou falando em tese, tem um coração grato, todos os dias você tem a oportunidade e privilégio de perguntar: que darei eu ao Senhor para todos os benefícios para comigo? Nesse momento que eu estou gravando essa live, eu estou contemplando o sol brilhando aqui na minha casa, no meu quintal. A cada minuto que eu vivo, desde o momento que nós começamos essa live até agora, foram vários minutos, e são milagres que não vão repetir na minha vida, nem na sua vida. Então é um momento de autorreflexão, de autorreconhecimento, que todos nós devemos perguntar e questionar: que darei eu ao Senhor com todos os benefícios para comigo? São muitos benefícios, são muitas as bênçãos. Às vezes nós não tomamos conta de quantas são, mas são muitas, são inúmeras as bênçãos. E nós louvamos o Senhor, porque o Senhor está sempre pronto a nos abençoar. O versículo 13, nós vemos uma decisão. O próprio Davi, depois que ele fez a pergunta no versículo 12, ele encontra a resposta no versículo 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amados, esse tomar o cálice é uma referência que faz lá no Antigo Testamento,
quando era oferecido um culto, eles tomavam um cálice de vinho e jorrava em cima da pessoa. Amados, essa reflexão que nós estamos fazendo nessa manhã nos leva a compromisso e cumprimento de votos, conforme está também no versículo 14. Terminando, o versículo 17 e 18 diz o seguinte: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, ou seja, oferecereis cultos de ações de graças ao Senhor. O Senhor nos convoca, nos convida, como está em Romanos 12, ao nos oferecer como sacrifício vivo ao Senhor, que isso é agradável ao nosso Deus. Eu quero, então, agradecer aos irmãos por esse momento que passamos juntos aqui, nessa breve e simples reflexão. Convidar os irmãos a ter um coração grato e sempre perguntar ao Senhor: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Eu sei que grandes são os benefícios do Senhor para com você, para com a sua família, para com cada um de nós. Eu estou lembrando, amados, que ontem foi um dia de gratidão, porque ontem nós comemoramos o dia do coração aquecido. E nós louvamos a Deus, nós metodistas, porque nós entendemos que ser coração aquecido é um legado que o Wesley nos deixou. Muito obrigado, amados, por esse tempo que eu tomei dos irmãos nessa live. Deus abençoa e guarda cada um dos irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Amém.